Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vim realizar para vocês as atividades do trabalho PIC 2. O trabalho PIC 2 tem como tema as Olimpíadas Canguru, certo? Então, eu peguei a prova da Olimpíada Canguru, configurei e agora eu vou resolver esses exercícios aqui para vocês, tá bom? Então, o exercício número 1 fala assim: o produto de dois números é 36 e sua soma é 37. Qual é a diferença entre eles? Então, vamos lá. O produto de dois números é igual a 36. A soma desses mesmos dois números é igual a 37. Quer saber qual é a diferença entre esses dois valores? O primeiro passo para solucionar esse exercício, pessoal, é lembrar dos múltiplos de 36. Então, quais são os múltiplos de 36? Vamos ver, tá? Então, eu vou fazendo assim: 36 dividido por 1 é igual a 36. Depois, 36 dividido por 2 é igual a 18. Depois, 36 dividido por 3 será igual a 12. Depois, 36 dividido por 4 é igual a 9. E 36 dividido por 6 vai ser igual a 6. Muito bem. Todos os múltiplos estão aí. Agora, vamos pensar um pouquinho no que o enunciado disse. Ele disse que o produto desses dois números é igual a 36. Então, 1 vezes 36 é igual a 36. 2 vezes 8 é igual a 36. 3 vezes 12 é igual a 36. 4 vezes 6 é igual a 36. E 6 vezes 6 é igual a 36. Só que tem mais uma informação. É que a soma desses dois números tem que ser igual a 37. Então, estes pares de múltiplos aqui, entre eles, quais deles vão ter a soma igual a 37? Então, eu faço 1 mais 36, e aí são esses dois valores, né? O resultado é igual a 37. Repare que se eu fizer 2 mais 8, 18, o resultado é 20, não 37. 3 mais 12, o resultado é 15 e não 37. 4 mais 9 é 13, não 37. E por esse motivo, os dois números que nós estamos falando é o número 1 e o número 36. Só que não perguntou quais são esses dois números, perguntou qual é a diferença entre eles. Então, quanto que é 36 menos 1? E como resposta, eu tenho o número 35, a alternativa E. Próximo exercício. Na minha escola, 60% dos professores usam bicicleta. 12% usam carro para vir trabalhar. Se exatamente 45 professores vêm de bicicleta, quantos professores vêm de carro para a escola? Então, aqui, pessoal, fica mais fácil aplicar a regrinha de 3, porque eu conheço três grandezas, conheço duas grandezas e tenho 3 informações em relação a essas grandezas. Então, eu tenho 60% são os professores que vêm de bicicleta e tem exatamente 45 professores que vêm com a bicicleta. 12% utilizam carro. E a pergunta é: quantos professores vêm de carro? Que eu vou poder relacionar com os 45 que vêm de bicicleta, e esse vai ficar sendo o X, que é o que eu quero descobrir. 12% vai ser equivalente a quantos professores? Sabendo que 60% é equivalente a 45 professores. Agora é só multiplicar em cruz. Eu faço 60 vezes X, 60x. 45 vezes 12, eu vou armar a continha aqui do lado, ó. 45 vezes 12. 2 vezes 5 é igual a 10, vai 1. 2 vezes 4 é igual a 8, mais 1 é igual a 9, mais 1 vezes 45, que vai ser igual a 0. 9 mais 5 é igual a 14, vai 1. 540. Então, 60x será igual a 540. Portanto, x vai ser igual a 540. O 60, que está no primeiro membro da igualdade multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. 0 eu posso cancelar com 0. 54 dividido por 6 é igual a 9, porque 9 vezes 6 é igual a 54. Logo, a quantidade de professores que vão para a escola de carro é igual a 9. Alternativa C. Próximo exercício. Paulo tem uma caixa com 49 bolinhas azuis.
e uma bolinha vermelha. Uma vermelha. Quantas bolinhas Paula deveria tirar? Então, quantas bolinhas azuis Paula deveria tirar para que 90% das bolinhas restantes sejam azuis? Então, qual é a relação, qual é a quantidade de bolinhas azuis que eu vou ter para que eu fique com 90% de bolinhas azuis, sendo que eu tenho uma bolinha vermelha, certo? Então, vamos pensar num grupo de 10, pessoal. Porque se eu fizer 1 mais 9 bolinhas azuis, eu vou ter um total de 10 bolinhas, que vai ser equivalente a 100% da quantidade de bolinhas dentro dessa caixa. Ou seja, nesse caso, eu teria 10% de bolinhas vermelhas e 90% de bolinhas azuis. Para que essa relação aconteça, eu preciso ter 9 bolinhas azuis. E nesse momento, dentro dessa caixa, tem 49 bolinhas. Então, se eu quero que o 49 fique apenas com 9, eu vou tirar 40. Se de 49 eu tirar 40, eu vou ficar com 9. Então, eu vou precisar retirar, nesse caso, 40 bolinhas azuis para que eu possa estabelecer essa relação de 90% de bolinhas azuis em relação a uma única bolinha na cor vermelha. Então, resposta alternativa E, eu vou precisar tirar 40 bolinhas. Exercício número 4. Na igualdade, 2 vezes 18 vezes 14 igual a 6 vezes hashtag vezes 7, de modo a, já que é separado, tá? Desculpa, a torná-la verdadeira. Então, eu quero que este valor seja verdadeiro. Para isso, eu tenho que descobrir quanto vale esse símbolo aqui, tá? Então, pessoal, vamos estabelecer a relação de igualdade. Eu vou escrevê-la aqui novamente. 2 vezes 18 vezes 14 deve ser igual a 6 vezes hashtag, que eu também posso chamar de x, vezes 7. Nesse caso aqui, agora eu vou realizar o produto desses números. Então, eu vou multiplicar. Eu faço 14 vezes 18. 8 vezes 4 é igual a 32, vão 3. 8 vezes 1 é igual a 8, mais 3 é igual a 11, mais 1 vezes 14, que é igual a 14. Então, aqui eu tenho 2, 5, 2, 252. Ainda falta multiplicar por 2. Então, agora eu vou fazer 252 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4, 2 vezes 5 é igual a 10, vai 1. 2 vezes 2 é igual a 4, mais 1 é igual a 5. Então, o produto de 2 vezes 18 vezes 14 será igual a 504. E aqui eu tenho 6 vezes 7, que é igual a 42 vezes a hashtag. Então, para saber quanto vale a hashtag, basta pegar o 42 e passar dividindo para o segundo membro. Lembre-se, é como se a hashtag fosse o x. Então, eu faço 504 dividido por 42. Vou arrumar essa continha aqui. 504 dividido por 42. Então, eu vou agrupar. 1 vezes 42 é igual a 42. 50 tira 42, resta 8. Abaixo 4. 2 vezes 42 é igual a 84, resta 0. Portanto, hashtag vai ter que ser igual a 12 para que essa igualdade seja verdadeira. Resposta alternativa D. Seguindo agora com a resolução dos exercícios, vamos para o exercício número 5, que fala assim. Ivone tem 20 reais. Então, a Ivone possui 20 reais. Está escrito aqui. Suas 4 irmãs, então está falando das irmãs dela, tem 10 reais cada uma. Então, cada irmãzinha, cada uma delas tem 10 reais. Está falando apenas das irmãs. Quantos reais ela deve dar para cada uma das suas irmãs, de forma que as 5, inclusive a Ivone, fique com a mesma quantia? Então, para isso, desses 20 reais, a Ivone vai ter que tirar 10 para ela. Se a Ivone tirar 10 para ela, vão restar 10 reais para ela dividir entre as 5, certo?
Então, eu vou fazer 10 dividido por 5, porque são 5 irmãs, e cada irmã vai ganhar mais R$ 2. Se cada irmã ganhar mais R$ 2, inclusive a Ivone ficar com mais R$ 2, todas elas terão a mesma quantia. Nesse caso, a pergunta é, né? Quantos reais ela deve dar a cada uma das irmãs? Então, ela deve dar R$ 2 para cada uma das irmãs. Resposta alternativa A. Exercício número 6. André fez 6 pilhas, então 6 pilhas, com o mesmo número de maçãs. Então, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este foi o André. Boris tinha mesmo número de maçãs, então ele tinha a mesma quantidade de maçãs. E as distribuiu em 5 pilhas, então 1, 2, 3, 4, 5. Essas são as pilhas do André e essas são as 5 pilhas do Boris. Boris percebeu que em cada uma de suas pilhas tinha 2 maçãs a mais. Então, em cada pilha dessas aqui, ele tinha 2 maçãs a mais. Em cada uma dessas pilhas, ele tinha 2 maçãs a mais que cada uma das pilhas do André. E a pergunta é, quantas maçãs o André tem? Pessoal, então essas pilhas excedentes aqui seriam a quantidade de maçãs que formariam uma quinta pilha. Uma vez que aqui eu tenho 5, a que excede é o que sobra para a sexta pilha. Logo, para a sexta pilha, eu teria 2, 4, 6, 8, 10. Isso significa que cada uma das pilhas do André tem 10 maçãs. Cada uma dessas pilhas aqui tem 10 maçãs. Enquanto nas pilhas do André, cada uma delas terá 12. Lembrando que elas têm 2 a mais do que cada uma delas, né? Mas vamos responder a pergunta do exercício. Quantas maçãs tem André? Então, André tem 6 vezes tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 10, portanto, o André tem 60 maçãs. Muito bem. Vamos agora para o exercício 7. A figura mostra 3 círculos concêntricos, que significa concêntricos? Que tenha mesmo centro, tá? É um pouco insignificante, porque dá para perceber, os 3 círculos têm o mesmo centro, com 4 linhas retas passando pelo centro comum. Qual a porcentagem da figura está sombreada? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar concentrar toda essa parte sombreada em um único lugar. Então, repare que aqui eu tenho 2 partes embaixo, ó. 1, 2. Então, eu vou transferir para cá, como se eu tivesse pintado essas 2. Depois, tenho aqui um pedaço inteirinho, que é correspondente a esse aqui. Então, é como se eu tivesse pego esse pedaço e pintado aqui. E aí, aqui, gente, eu tenho esse pedaço também que tá em branco, eu tenho um outro correspondente. Se eu colorir todas essas partes que eu transferi pra cá, eu vou ficar com metade do círculo pintado. Ou seja, a metade do inteiro é igual a 50%, que é equivalente à alternativa E. Resposta, 50%. Exercício 8. Joana vira um cartão ao seu redor do lado inferior e em seguida vira o cartão ao seu lado direito, conforme a figura. Como o cartão irá aparecer na posição indicada com um ponto de interrogação? Então, pessoal, eu fiz aqui um esboço desse cartão, tá vendo? Então, o cartão ele está nessa posição, ó, a parte preta aqui e aqui. Essa parte verde é correspondente à parte cinza e ela virou uma vez. Virou uma vez. Mas ela virou mais uma vez, ela virou 2 vezes. Pronto, virou 2 vezes. Quando ela virou 2 vezes, o cartão ficou nessa posição. E agora, vamos verificar aqui no gabarito qual das alternativas tem essa posição. Aonde a parte preta está aqui. E observe que é a alternativa A, tá vendo? Porque a parte verde tem que estar em cima, não embaixo. Então, resposta vai ser a alternativa A. Muito bem.
Vamos agora para o próximo exercício, exercício número 9. Joana fez um triângulo com 10 moedas, este triângulo aqui. Seu irmão moveu algumas moedas e obteve este triângulo aqui. No mínimo, quantas moedas ele moveu? Gente, então vamos pensar o seguinte, tá? Aqui, olha o que ele fez. Ele pegou esse triângulo, ó, o triângulo tava todo em pezinho assim, certo? Aí, ele pegou esta bolinha, que está bem aqui, essa última bolinha, tá vendo? E desenhou ela aqui. Essa bolinha veio para aqui, beleza? Essas outras duas bolinhas vieram parar uma aqui e a outra aqui. Dessa forma, quando ele removeu, repare, eu fico com essa figurinha aqui e aqui eu fico com essa figura. Então, por esse motivo, eu pego essa aqui e essas outras duas que eu vou tirar daqui, elas vêm parar aqui em cima. Ou seja, eu movimentei aqui 3 bolinhas. Resposta alternativa A. Exercício número 10. Gabriel esteve na Austrália. Comprou um guarda-chuvas que aberto mostrava a palavra canguru. Esta daqui, canguru com K. Em inglês, conforme a figura abaixo. Qual das figuras mostra o mesmo guarda-chuva? Então, vamos pensar aqui. Essa primeira, eu tenho A, N, G. Então, aqui, ó. Só que, pessoal, o que é importante quando vocês forem realizar a observação desse guarda-chuva? É a posição, tá? Então, aqui, primeiro, o N, ele não está na posição correta, ele está sombreado, tá vendo? Então, eu não posso ser essa daqui. Vamos pro próximo guarda-chuva, esse aqui. Agora, aqui, eu tenho O, R, O. Então, aqui eu tinha que ter o O, R, O, mas eu tenho R, O, O. Então, esse aqui também não é. Vamos pro próximo. G, A, R. Então, G, A-R. Acontece que aqui eu tô contando da esquerda para a direita. Aliás, desculpa, da direita, G-A-R, da direita para a esquerda. E aqui eu tenho G-A-R da esquerda para a direita. Então, ele tá invertido. Tinha que ser G-A-R, G aqui e R aqui. Aí, eles estariam na mesma posição. Então, eles não estão. Neste outro aqui, a posição é A-G-N. A GN, aqui eu tenho da esquerda para direita, e aqui é da direita para a esquerda a GN. Então, novamente, eles não estão espelhados. Nessa daqui, sim, na alternativa E, ó. Então, eu tenho K-O-O, K-O-O, da esquerda para a direita. Então, resposta alternativa E, certo? Exercício 11. Giane deveria somar 26, então, 26 a um determinado número. Porém, em vez disso, ela subtraiu 26. Então, ela pegou um número que era para somar e, ao invés disso, ela subtraiu. E quando ela subtraiu, ela obteve o resultado menos 14. Qual era o número que ela deveria ter obtido se ela tivesse somado corretamente? Então, o primeiro passo, vamos determinar o valor de x. Então, x vai ser igual a menos 14, menos 26 passa para o segundo membro da igualdade como mais 26, então, x é igual a 12. O número x é o 12, era o 12 que ela tinha que ter feito mais 26. Então, 12 mais 26 era o resultado que ela teria obtido. Seria o número 38. Resposta alternativa D. Então, exercício 11, resposta alternativa D, número 38. E agora, gente, tem aqui o exercício 12. O exercício 12 fala assim. João vai para a escola de ônibus e volta a pé e leva 3 horas. Então, quando o João vai para a escola de ônibus e volta a pé, ele leva 3 horas. Se ele vai e volta de ônibus, então, se ele vai de ônibus e volta de ônibus, ele leva 1 hora no total. Quanto tempo ele levaria para ir e voltar da escola a pé?
Bom, gente, quando ele vai de ônibus, vai e volta de ônibus, ele leva 1 hora, significa que na ida ele leva 30 minutos e na volta ele leva 30 minutos, certo? Quando eu digo que ele vai de ônibus e volta a pé, significa que ele leva 30 minutos para ir de ônibus e o restante para completar as 3 horas, que são 2 horas e 30 minutos, ele leva para voltar a pé. Digamos que ele vai e volta a pé. Então, ele vai levar 2 horas e 30 minutos para ir e 2 horas e 30 minutos para voltar. Nesse caso, ele levaria um total de 5 horas para ir e voltar da escola a pé. Resposta alternativa D. Pessoal, agora dando sequência, vai ter o exercício do exercício 13 ao 24. Vocês vão observar que vai haver um corte agora aqui no vídeo, porque esses exercícios eu já fiz a gravação deles. Eles estão com uma numeração que vão de 1 a 12, certo? Mas são exatamente os mesmos exercícios, então vocês não vão ter problema nenhum para acompanhar, tá certo? Então, não reparem na minha edição, é porque eu já gravei esses exercícios, então eu achei desnecessário gravar novamente, tá bom? Mas qualquer dúvida é só me procurar na escola. Beijos e tchau. Corta uma pizza em 4 partes iguais. Então, ele vai pegar uma pizza e vai cortar em 4 partes iguais. Vamos imaginar a pizza. Então, vamos desenhar um círculo e dividir esse círculo em 4 partes. É apenas um esboço, tá? Então, em 4 partes iguais. Em seguida, corta cada um desses pedaços aqui em outros 3 pedaços iguais. Então, eu vou cortar em 3 pedaços, ó. 2, 3. E a pergunta é: cada um desses pedaços menores representa qual parte da pizza? Então, vamos dizer que o inteiro foi subdividido, esses 4 pedaços, cada um deles foi dividido em outros 3 pedaços. Dessa forma, o inteiro total vai ter a quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedaços. E quer saber quanto vale apenas um pedaço? Então, aqui eu vou ter 1/12, resposta alternativa E. Vamos para a próxima, agora exercício 2. Quais das frações a seguir têm valor menor do que 2? Então, quais dessas frações aqui, alternativa A, B, C e D, tem como resultado da divisão do numerador pelo denominador por um número menor do que 2? Então, vamos realizar as frações, as divisões. A primeira é 19/8, que é equivalente a 19 dividido por 8. Então, o número que eu faço vezes 8, que chega mais próximo do 19, é o 2. 2 vezes 8 é igual a 16. 19 tira 6, resta 3. Isto significa que eu ainda vou ter 3 pedaços para dividir para 8 partes, né? Então, eu tenho 3 pedaços para dividir em 8 partes. Então, o inteiro, além de 2, ele vai ter mais uma parte aqui fracionária. Portanto, ele é um número maior do que 2. Então, não é a resposta do exercício. Próxima fração, 20 nonos. Então, eu vou fazer 20 dividido por 9. 2 vezes 9 é igual a 18, resta 2. Então, se eu for pegar essas 2 partes e dividir em 9, eu também vou ter um valor maior do que 2. Então, também não serve. 21 dividido por 10. Então, aqui eu tenho 2 vezes 10 é igual a 20, resta 1. Então, se eu for pegar o 1 para dividir em 10, eu vou ter também um valor maior do que 2. Eu vou ter uma parte decimal que faz com que esse número seja maior do que 2. Depois, se eu pegar 22 dividido por 11, nesse caso, eu tenho exatamente o número 2. E eu não quero o número 2, eu quero um número menor do que 2. E para finalizar, a última divisão que tem aqui é 23 dividido por 12. E nesse caso, se eu fizer 2 vezes 12 é igual a 24, então vai passar. Por isso, eu coloco 1 aqui. 1 vezes 12 é igual a 12. 13 tira 12, vão restar 9 pedacinhos para eu dividir, 9 partes para eu dividir em 12 pedaços. Então, aqui eu vou ter o número 1, alguma coisa. Ou seja, este número é menor do que 2. Então, resposta alternativa E. Próximo exercício 3. Karina pretende pintar de verde as paredes do seu quarto. Mas a tinta que comprou é muito escura e ela resolveu misturar com tinta branca. Ela tem várias misturas. Quais das seguintes misturas vai produzir o verde mais escuro? Então, aquele que vai ter o verde mais forte. Então, vamos lá. Ela comprou, na mistura A, ela tem uma parte de verde e 3 partes de branco.
Na mistura B, ela tem 2 partes verde e 6 partes de branco. Na outra mistura, ela tem 3 partes verde e 9 partes brancas, então 3 de 9. E na última mistura, ela tem 4 partes verdes e 12 partes de branco. Então, 4 partes verdes e 12 partes branco. Então, essas aqui são as frações, né, que ela vai conseguir, que ela formou. São as misturas que ela formou. Então, aqui, escrevendo essa fração na forma irredutível, vamos lá agora. Então, se eu pegar 2 e dividir por 2 e 6 dividir por 2, eu tenho aqui 1/3. Então, aqui eu já tenho 1/3 e aqui fica com 1/3, são iguais. Se eu dividir 3 por 3, 3 o numerador e 3 o denominador, eu também vou ter aqui a mistura de 1/3. E nessa fração, se eu dividir o numerador por 4 e o denominador por 4, como resultado também tem 1/3. Ou seja, todas essas frações são equivalentes. O que isto significa? Isso significa que todas elas terão o mesmo tom de verde. Resposta alternativa E. Vamos para a próxima agora. Próximo exercício, o exercício número 4, que fala assim: um bolo pesa 900 gramas, então o peso de um bolo é igual a 900 gramas. Paulo corta em 4 pedaços, então nós vamos dividir 900 em 4 pedaços, de modo que o maior, então, ou seja, esses pedaços não terão o mesmo tamanho. O pedaço maior pesa tanto quanto os outros 3 juntos. Isso significa que eu vou pegar um bolo de 900 gramas, vou dividir em 4 pedaços, porém, metade desse bolo será apenas em um único pedaço, certo? Então, aqui, eu tenho 900 dividido por 2 é igual a 450. 900 dividido por 2 é igual a 450. Esse é o tamanho do maior pedaço. E os pedaços menores, eu vou ter 450 dividido em 3 partes, que vai ser igual a 150 gramas, cada um dos pedaços menores. O exercício quer saber o peso do mais pesado. Então, o mais pesado é o maior, que vale 450 gramas. Resposta alternativa D. Vamos para o exercício número 5 agora. Há 14 meninas, então, há 14 meninas e 12 meninos numa classe. Se a metade dessas crianças sair para um passeio, pelo menos quantas serão meninas? Então, primeiro, vamos juntar. Eu tenho 14 meninas mais 12 meninos. Isto dá um total de 26 alunos. Se metade desses alunos, então 26 dividido por 2, saiu para um passeio, eu vou ter um total de 13 pessoas nesse passeio. Como há no máximo 12 meninos, digamos que nesse passeio foram todos os meninos, os 12 meninos. Vai restar lugar para uma menina, pelo menos. Mesmo que vá todos os meninos, vai restar pelo menos lugar para uma menina. Então, resposta alternativa A. Exercício 6. Qual é o peso da Dita? Então, quando eu junto o peso da Rita mais o peso da Dita, eu tenho um total de 8 quilos, como está aqui no desenho. Então, a Rita com a Dita pesam 8 quilos juntas. A Dita pesa sozinha o peso da Rita mais 2 quilos. Então, a Dita pesa o peso da Rita mais 2 quilos. Qual é o peso da Dita? Quer saber o peso da Dita? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, tá? No lugar de D, que é o peso da Dita, eu vou escrever R mais 2. D não é igual a R mais 2? Então, no lugar de D, eu vou escrever R mais 2. E olha como vai ficar. R mais, então, no lugar de D, eu vou escrever R mais 2 é igual a 8. Então, aqui eu tenho um R mais um R, ou seja, 2 R's mais 2 é igual a 8. Então, o que é que vocês têm que pensar? Qual é o número vocês vão fazer vezes o 2 e juntar com 2 depois, e o resultado é igual a 8. Então, 2 vezes um número
mais 2, que é igual a 8. Vamos pensar um pouquinho? Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Não pode ser. 2 vezes 2 é igual a 4. Mais 2, 6. Também não pode ser. 2 vezes o 3 é igual a 6. E 6 mais 2 é igual a 8. Portanto, o peso da Rita é igual a 3 quilos. Então, significa que a Rita pesa 3 quilos e a Dita pesa 5 quilos. 3 mais 5 vai ser igual a 8. Se eu for tirar a prova aqui, eu faço que o peso da Rita é igual a 3, mais 2 é igual ao peso da Dita, que é igual a 5 quilos. A pergunta do exercício era, qual é o peso da Dita? A Dita pesa 5 quilos. Muito bem. Seguindo agora com os exercícios, exercício 7 que fala assim: os objetos abaixo estão sobre uma mesa. Qual das figuras representa o que uma pessoa irá ver se olhar esse objeto de cima? Então, ela está aqui na parte de cima. O que ela vai ver? Este círculo. Repare que esse círculo está na metade do retângulo. Ela verá a parte de cima do retângulo, então, todo este pedaço aqui. E ela também verá todo este retângulo aqui que está na pontinha. Logo, de todas essas figuras, a que tem o círculo que está no meio do retângulo é a C e a E. Porém, tem esse retângulo aqui na pontinha que está do lado direito. E a figura que tem o retângulo do lado direito é a figura C. Então, a gente tem como resposta a alternativa C. Seguindo agora com os exercícios, nós vamos para o exercício número 8, que fala assim: em qual quadrado na figura abaixo há razão entre a área, que é separadinho, tá? Entre a área da parte preta e a área do quadrado é maior. Então, vamos ver em quais delas é maior. Aqui, pessoal, o quadrado foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, esse é o denominador. Das 8 partes, foram coloridas 2. Legal. Neste outro, o quadrado também foi dividido em 8 partes e foram pintadas 2 também. Nessa outra aqui, o quadrado foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Foi dividido em 16 partes. Porém, aqui foram pintadas 2, ó, uma aqui e outra aqui, e aqui mais 2, uma aqui e outra aqui, ou seja, 4. E neste outro desenho aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes. E também foram pintadas 4. Quer saber qual delas é a maior? Vamos pensar aqui um pouquinho, porque tanto este número como esse número eu consigo escrever de uma forma mais simplificada, e aqui eu fico com 2 sobre 8. E aqui a mesma coisa, se eu dividir por 2, numerador e denominador, vocês encontram uma fração equivalente que é igual a 2 oitavos. Portanto, todas essas frações representam a mesma parte do inteiro, que é igual a 2 oitavos. Então, resposta alternativa E. São todos iguais. Exercício número 9 agora. Maria tinha um pedaço de papel. Ela dobrou. Então, a Maria tinha um pedaço de papel. Eu peguei aqui um pedaço de papel para demonstrar aqui para vocês o pedaço de papel da Maria. Ela dobrou o pedaço exatamente ao meio. E depois ela dobrou esse pedaço novamente ao meio. Então, ela dobrou esse pedaço que é um quadradinho, tá vendo? Ela dobrou o meio. Legal. E aí, ela dobrou o meio de novo. Quando ela faz isso 2 vezes com o quadrado, que é essa figura aqui, a figura aqui, ela tem essa figura, legal. Então, que é uma das figuras que a gente pode considerar o papel original da Maria. Digamos que agora, essa figura aqui já não é mais um quadrado. Vou pegar e vou transformar ela em um triângulo. Muito bem, recortei aqui, agora eu tenho o triângulo. Então, eu vou dobrar em uma parte e depois vou dobrar em outra parte. Ó, novamente, eu tenho essa figura aqui. Portanto, a figura R também pode ser o papel original da Maria. E agora, pessoal, eu vou fazer o teste com um retângulo, tá? Então, com um retângulo, deixa eu montar um retângulo. Muito bem, então agora aqui eu tenho um retângulo. Então, agora eu vou dobrar o retângulo ao meio. Dobrei o retângulo ao meio. E agora eu vou dobrar ao meio novamente.
E dessa forma, novamente, eu vou formar outro triângulo, certo? Então, ó, aqui, outro triângulo como esse aqui. Então, isso significa que todas essas figuras aqui, ao eu realizar a dobradura, né? Ao eu dobrar essas figuras aqui em duas partes, com qualquer uma delas, eu vou conseguir formar esta figura aqui, que é um triângulo retângulo, certo? Exercício 10. Quais das figuras abaixo não podem ser formadas com dois quadrados iguais? Então, aqui eu já tenho os dois quadrados iguais, certo? Deixa eu arrumar aqui. Então, aqui eu tenho um quadrado e aqui eu tenho outro quadrado. Então, a alternativa A, eu não consigo formar essa casinha. Repara que as diagonais aqui, ó, esse lado e esse lado, eles vão ficar maior. Então, eu não fico exatamente ajustado. Para ficar ajustado, tinha que ficar aqui. E para ficar aqui, sobra um pedacinho. Seria, no caso, essa figura da E, ó. Tá vendo? Isso aqui é a figura E. Olha a figura B. A figura B é essa daqui, ó. Então, eu pego os dois papeizinhos e cruzo. Então, esta tá certa e esta tá certa. A figura C, que é formar o retângulo, essa daqui, então também está certa. E a figura D, que sobrepõe desse jeito aqui, ó, figura D. Portanto, das 5 figuras que estão formadas aqui, a única que eu não consigo formar é a figura A. Então, resposta, ó, não pode ser formada, tá? Resposta, alternativa A. Vamos agora para o exercício.